Pessoal, só para retomar um pouquinho o nosso tema aqui com a questão da carta de Paulo aos Efésios, é, Paulo ele escreve essa carta por volta do ano 51, quando nós estávamos vendo isso com o pastor Girval, ele fez uma pequena introdução. Eu quero me deter em alguns detalhes aqui, sem voltar àquilo que ele já falou, mas coisas que eu considero importantes assim para a gente entender o propósito da carta e não só o propósito da carta, sino também alguns objetivos que ele tinha. Paulo escreve essa carta por volta do ano 51. Ele escreve várias cartas, como você pode ver também, nesse mesmo ano, nesse mesmo tempo que ele estava na prisão. Ele escreve Filipenses, Colossenses, e junto com a carta de Colossenses, para quem não sabia, ele escreve Filemão, tá bom? Ele vai tratar de um problema específico, ele escreve a carta para Filemão. E aí também a carta aos Efésios. E o objetivo daquelas cartas era lidar com cada igreja, com cada um dos problemas que estas regiões apresentavam, né? E lidar de forma direta. Cada uma vai passar por um distinto tipo de tratamento com o apóstolo Paulo. E Efésios, né? Era uma região, né? De fato não era só uma igreja, mas eram várias que formavam a igreja de Éfeso. E a estas comunidades, Paulo ele vai retratar a veracidade do seu ministério. Você vê que a carta aos Efésios, se você abre ali, Efésios capítulo 1, já para você olhar na sua Bíblia, ele vai começar como Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. E a compreensão e o entendimento da palavra apóstolo é interessante, porque você vai ver que eu coloquei aqui que ela é a junção de duas palavras, que significa, no grego, primeiro é apó, que significa à frente de ou adiante de, e telos, né? O apotelos, que tolos também é uma diversificação dessa palavra, né, no grego, que significa mensagem. Então, mensageiro que vai à frente significa apóstolo. Só que outra coisa interessante para você guardar sobre a palavra apóstolo é que apóstolo era alguém que era um mensageiro que ia à frente de alguém especial. Era tipo um emissário, ok? Alguém que levava uma mensagem importante. Só que o apóstolo era alguém que tinha ouvido essa mensagem diretamente do locutor, tá bom? Então, os apóstolos de Cristo Jesus, eles eram apóstolos justamente porque tinham ouvido a mensagem de Cristo e eles tendo sido ensinados por eles iam, né, para ensinar a mensagem do Espírito Santo, a mensagem do Evangelho para as nações. Interessante que Paulo se coloca como apóstolo, e alguns podem te perguntar, mas em que momento foi que Paulo conheceu Cristo? Se você lê Atos, né? Quando Paulo se converte, o mesmo Jesus Cristo aparece para o Paulo, e em Gálatas, Paulo vai dizer que ele foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus, né? E que quando Paulo foi desafiado a pôr à prova o seu ministério, ele foi até Jerusalém. Isso está tudo na carta de Gálatas, tá bom? Ele vai dizer que ele foi a ter uma conversa com os outros apóstolos, né? Com os antigos 12. E com esses 12 apóstolos, eles trocaram ideias, fizeram um bate-papo para saber, assim, será que Paulo está pregando alguma coisa diferente? Interessante que em Gálatas vai falar que não, que Paulo ensinava o mesmo evangelho que eles estavam ensinando, só que o trabalho de Paulo era falar para os gentios. Agora, por que é importante tudo isso e o que isso tem a ver com a nossa carta aos Efésios? É importante porque Paulo vai escrever essa carta, e você pode ver aqui no quarto ponto que eu coloquei, que ele escreve para tratar da vida em comunidade que estes gentios estavam vivendo. Assim como os apóstolos de Jesus ensinavam aos judeus a qual era a maneira de se viver, Paulo era esse apóstolo aos gentios que iria ensinar a essas pessoas que anteriormente nada tinham ouvido falar de Cristo Jesus. Ele iria ensinar a maneira ou uma nova maneira de se viver. O quinto ponto aqui eu coloquei que assim como os Colossenses, esta era uma carta para falar de Cristo como cabeça do corpo. Assim como Colossenses é uma carta que fala sobre Cristo como cabeça do corpo,
Efésios é uma carta que fala sobre o corpo de Cristo, tá bom? Veja a diferença. Colossenses fala sobre Cristo como cabeça da igreja e Efésios fala da igreja como corpo de Cristo. Vocês já viram isso aí, eu já falei, né? Sobre que o apóstolo Paulo tem uma implicação importante conhecer o que significa a palavra apóstolo, né? Entendendo, ele era um mensageiro e por meio deste mensageiro eles saberiam que a mensagem que ele estava pregando não era algo que vinha somente dele. Paulo, a diferença dos falsos mestres ou filósofos que falavam das suas próprias ideias, Paulo iria ser alguém que iria falar em nome de alguém maior. Então, Paulo nunca está falando uma coisa que vem só dele, sino ele fala com a autoridade que vem do Espírito Santo. E isso está escrito em Efésios 3:7, quando ele vai falar que um mistério lhe tinha sido revelado. Se você quiser abrir sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 3, versos 5 até o 7, a gente pode ler, para você entender um pouquinho que havia um mistério, né? Diz aqui, esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. Efésios capítulo 3, verso 5 até o 7. Esse mistério, né, um mistério qual? Já vamos falar desse qual mistério. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Verso 6. Significando que, mediante o evangelho, este é o mistério, tá? Mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus. Verso 7. Deste evangelho me tornei ministro, diz Paulo, pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do seu poder. Pessoal, compreender que Paulo era um apóstolo é muito importante. Porque ele, primeiramente, tinha sido escolhido e guardado por Deus para apresentar uma mensagem para os gentios, coisa que era um mistério para as pessoas do Antigo Testamento. O que eu estou falando aqui? Naquela época, pessoal, não existia a possibilidade na cabeça do judeu de que o gentio possa se converter. Não existia essa possibilidade na cabeça de todo judeu praticante de que aqueles gentios ímpios, que nada conheciam do Deus Santo, fossem salvos e também participantes da herança que está guardada para o povo de Deus. Ou seja, os israelitas pensavam, nós somos os escolhidos, os guardados, nós somos os mais puros e só nós vamos ser salvos. Tanto que, se falar de salvação para os gentios, era uma coisa louca para os fariseus, saduceus e aqueles que conheciam, né, o Antigo Testamento. Mas aqui nesse texto você pode ver, né, o verso 6 está dizendo, significando o quê? E aqui está falando do mistério, aquele mistério que estava guardado do Antigo Testamento, que poucos conheciam, ou ninguém conhecia, né? Significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Pessoal, na carta de Efésios, Paulo vai falar justamente desse milagre. É um milagre que a salvação tenha atingido aos gentios. E desse milagre, Paulo vai falar no capítulo 1 e o capítulo 2, sobre a salvação que estava guardada para os gentios. E na carta de Efésios, Paulo vai fazer duas orações. Só que a primeira oração está dentro daquilo que nós vamos ler hoje. Nós hoje vamos estar estudando Efésios capítulo 1, e eu quero estudar do verso 15 até o 19 com vocês. Tá bom? E Paulo, nessas orações, nessa primeira oração, ele reconhece o milagre da salvação dos gentios. Gentios que, nesse caso aqui específico, eram os efésios. Outra oração, você pode ver na sua Bíblia, acontece também
do apóstolo Paulo em Efésios 3, 1 ao 21. Isso não me toca falar, então eu não vou falar hoje, mas eu vou falar de Efésios, capítulo 1, verso 15 até o 19. Nós vamos falar um pouco sobre aquela questão da iluminação e conhecimento. Abra sua Bíblia comigo, vamos ler Efésios, capítulo 1, verso 15 até o 19. Veja que o verso 15 começa assim: por essa razão. Qual razão? Vamos voltar para o verso 14. Está falando do Espírito Santo, que é a garantia da herança, da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Veja que está falando novamente do povo de Deus. Uma vez que somos parte do povo de Deus, né? Por essa razão, disse Paulo, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, Paulo, verso 16, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Veja o que ele faz nas orações dele. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê, veja, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Verso 18, outro motivo. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Verso 19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Pessoal, o apóstolo Paulo aqui, ele está orando uma oração específica e falando para os efésios da necessidade que eles têm de ter conhecimento, certo? E uma iluminação. Essas duas coisas é o que nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo hoje. Interessante que Paulo ora, gente. Paulo, aquele teólogo, Paulo, aquele homem de Deus, Paulo, aquele cara que nós sabemos que escreveu a grande parte da nossa teologia, ele ora. Ele é alguém que ora pelas pessoas, ele é alguém que intercede pelos outros. E veja que ele não pede coisas para si em primeiro lugar. Mas quando ele se preocupa com as pessoas que estão debaixo do seu cuidado, ele ora por elas. E veja os pedidos que ele faz. Ele não diz, né? Vou orar pela sua saúde, vou orar pelo seu dinheiro, que são coisas que são necessárias para a nossa vida. Mas Paulo se preocupa por coisas um pouco mais altas. Paulo se preocupa com a questão do conhecimento de Deus que as pessoas deviam ter, né? Uma vez que elas foram salvas, mas também de uma certa iluminação. E eu quero falar desses dois pontos especificamente hoje com vocês. E quero ler de novo o verso 15 com vocês devagarinho para ir administrando nosso estudo. Paulo diz, pela razão de que vocês são salvos, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstra para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Paulo percebe que esta igreja de Éfeso é uma igreja que tem muita fé. Pessoal, quem conhece um pouquinho sobre Éfeso? Éfeso, gente, era o lugar onde estava o templo da deusa Artemisa, acho que é o nome, Artemisa ou Artemis. E esta deusa ela ocupava realmente muito do que os efésios pensavam naquela época. E era uma cidade muito idólatra. Pensa numa cidade que tinha deuses em cada portão da cidade que você passava. Então, era uma cidade onde os homens procuravam ter fé em qualquer coisa. Só que Paulo está dizendo aqui que estes efésios, eles tinham fé realmente
no Senhor, né? Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês. Pessoal, quantos de nós muitas vezes nos detemos para orar pela fé dos nossos irmãos? Para que Deus realmente fortaleça cada um, e não só fortaleça, sino também venha nos dar motivo de gratidão pela fé que cada um demonstra. E essa fé, gente, é meramente o crer em Cristo Jesus. Só que Paulo não quer parar em crer em Cristo Jesus. Ele vai dizer, eu não deixo, o verso 16, de orar e mencionar vocês em minhas orações. E aí ele faz um pedido. Ele sabe da fé que os efésios têm. Fé que talvez, assim como os efésios, você também tem. Mas Paulo pede, peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Gente, aqui, se você lê de forma rápida, parece que Paulo está pedindo que Deus lhe dê mais um espírito, além daquele que nós já recebemos, que é o Espírito Santo, certo? Só que essa palavra espírito, você pode ver que está com minúsculos na sua Bíblia, na minha está, pelo menos. E é justamente a ideia de espírito ser mais atitudes, ok? Enquanto a atitude, Deus quer que nós tenhamos atitudes sábias. E aqui ele vai dizer um espírito também de revelação. Algo que nos mostre, atitudes que nos mostre, ou que demonstre de fato o que nós acreditamos. Ou seja, uma fé que se torne ação. Sabe como se chama isso? Uma fé que tem ações? É fidelidade. Paulo estava pedindo de que Deus dê aos efésios um caráter fiel. Um caráter fiel de acordo e conforme aquilo que eles criam. Paulo está pedindo também, né, de que eles tenham um pleno conhecimento dele. Pessoal, isto eu disse já para os jovens muitas vezes, e eu vou repetir aqui na nossa aula. Existem duas maneiras diferentes de você conhecer as pessoas, tá? E você pode conhecer pelo que você lê, e você pode conhecer pelo que você vive com as pessoas ou com alguém especificamente. No caso, vou citar um exemplo, né? Eu posso conhecer vou colocar aqui, tá? O Cristiano Ronaldo, o jogador de futebol. É o que vem na minha cabeça agora. Eu posso conhecer Cristiano Ronaldo pelo que eu leio, pelo que as pessoas postam dele, pelo que ele coloca na internet. Eu posso conhecer o Cristiano Ronaldo pela fama que ele tem, que as pessoas falam em todo lugar. Mas eu só vou conhecê-lo verdadeiramente e vivencialmente o dia que eu sente com essa pessoa, vamos dizer, tome um café, invista um tempo e me relacione com ele. E essa parte desse conhecimento é verdadeira intimidade. Interessante que a palavra conhecimento também na Bíblia, gente, não sei se vocês sabem, mas ela tem aquela noção de você conhecer cada detalhe da vida do outro. No Antigo Testamento, a palavra conhecer também tem muito a ver com a questão da intimidade entre casal, o relacionamento sexual, vou dizer, né? Conheceu Adão a sua mulher, certo? Não tem aquela palavra, né? Conheceu. E conhecer quer dizer, né? Teve relações de forma tradução direta. Mas conhecer, você chega só a esse ponto quando a intimidade é completa. E no caso de Paulo e o pedido dele para os efésios é, pessoal, eu gostaria que vocês tenham um pleno, ou seja, completo conhecimento de Deus. Eu quero que vocês se relacionem com Deus. Uma vez que aconteceu um enorme milagre na nossa vida, então nós devemos aprender a valorizar esse milagre. Qual é esse milagre? Pessoal, nós estávamos separados da comunidade
do povo de Deus. Israel tinha o direito da salvação. De Israel é a lei, e os profetas. De Israel saíram, né, vários que pregaram e prenunciaram a vinda de Cristo. Foi para Israel que Cristo veio. Mas, pela rejeição de Israel, pelo orgulho do coração dos homens, essa bênção foi estendida para nós. Qual bênção é essa? Pessoal, existe uma bênção enorme que vai além da nossa salvação. Primeiro, nós fomos salvos e resgatados do fogo do inferno. Mas isso também aconteceu com os judeus. Mas sabe qual é esse conhecimento, essa noção que Deus abriu e liberou para nós gentios? É isso daqui. A iluminação, que é o pedido que Paulo vai fazer no verso 18. Eu oro também para que os olhos e o coração de vocês sejam iluminados. Iluminados para quê? Veja, tem um fim. Os olhos de vocês, do coração de vocês serão iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Quem pode ler para mim, por favor? Salmo 119, 18 e 19. Eu quero ajuda, por favor. Outra pessoa, se puder abrir, já em Deuteronômio, capítulo 4, verso 7 até o 8. João, capítulo 8, verso 12. Tá? Se vocês puderem abrir esses versículos e me ajudando com a leitura, eu agradeço. Eu vou ler aqui Salmo 119, 18 e 19. Diz assim: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Muito bom, Paulo. Outra pessoa, Deuteronômio 4, 7 até 8. Posso ler? Pode ler, por favor. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Muito bom. João 8, 12. Eu posso ler aqui, pastor Samuel. Pode ler, por favor. João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Legal, legal. Pessoal, vou dizer para vocês qual é essa iluminação que Paulo está pedindo para os efésios. Pessoal, Deus é um Deus justo, criador, soberano, rei sobre todo o universo. E ele, como criador todo-poderoso, soberano rei, ele conhece e sabe a maneira correta de se viver esta vida. Só que como o mundo jaz no maligno e o mundo está nas trevas, foi necessário que a luz do mundo, que é Cristo, viesse até nós para voltarmos a enxergar a maneira correta de se viver. Salmo 119, 18, 19, foi lido aí pelo Paulinho. Pessoal, Salmo está falando: Senhor, abre os meus olhos para que eu enxergue as maravilhas da tua lei. Interessante, pessoal, que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus estava tirando uma nação que já fazia mais de 400 anos que estava acostumada a uma nova cultura, a um jeito de se viver, a uma filosofia tradicional humana. Mas esse Deus tira o povo de Israel e o leva para o deserto. Para quê? Para nesse deserto mostrar para eles quem Deus é. Deuteronômio capítulo 4, versos 7 e 8 vai falar sobre que nação Israel era essa nação, né?
Mas que nação teria preceitos e caminhos tão justos como os que Deus tinha apresentado para Israel? Deus se preocupa não somente com tirar Israel do Egito e colocar na terra prometida. Deus se importa em dar para eles a maneira correta, o manual de vida para viver. Você está entendendo o que isso significa? Deus não somente quer dar a salvação para a sua vida no sentido de tirar você do inferno. Deus quer te ensinar a viver. Deus quer te dar vida, e quando Cristo diz vida em abundância. Deus quer um relacionamento de paz, seu com seu marido, seu com a sua esposa. Deus quer que você instrua o seu filho, que você mostre e diga para ele, olha, fora de Deus não há nada que nós possamos fazer. Deus quer ensinar a nós, né, e ao mundo, de qual é a maneira correta de se viver, a política correta para se pensar, o ideal e o amor que um pelos outros devemos ter. Deuteronômio 4:7 vai falar que Deus grande é esse que se preocupa com nos ensinar a viver. Gente, essa iluminação era o que Paulo estava desejando para os efésios. Pessoal, eu gostaria que os olhos de vocês sejam iluminados, abertos, a fim de vocês enxergarem qual é a realidade nova a qual Deus trouxe vocês. O Girval falou isso no começo, nas introduções dele, de que Deus está formando novos cidadãos nessa terra que está corrompida pelo pecado. Deus está formando novos seres humanos, novas criaturas, em um mundo que está totalmente sem justiça. É essa bênção que o Senhor quer que você enxergue. E é por isso que Paulo pede, assim como pediu para os Efésios, e hoje podemos fazer a nossa oração também, que os nossos olhos sejam iluminados, abertos, para que compreendamos o que nós estamos fazendo aqui nessa terra. Iluminação é a possibilidade de reconhecer que Deus está acima de qualquer preceito. Se você quiser trocar essa palavra preceito, pode qualquer pensamento, qualquer filosofia, qualquer motivação humana. Gente, interessante que ele não vai parar por aí, ele vai dizer, e a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E aí ele continua, as riquezas da gloriosa herança dele, nós santos. Interessante que a nossa herança não é só uma herança física, tá? Não é só, porque é uma herança física, mas é uma herança em nós. E essa herança em nós é que Cristo vem habitar em nós e nós temos a possibilidade de sermos como Ele. Pessoal, no verso 17 ao 23, deixa eu só levantar aqui um pouquinho que eu não estou conseguindo ler. Aí. Paulo, ele volta ao seu conceito de Deus como Pai do Senhor Jesus. E ele combinou isso com a ideia de que toda a glória pertence ao Pai. Esses textos, pessoal, você pode ler depois, eu não vou me deter agora para lê-los, mas eu gostaria que você leia eles, considerando a maneira que Paulo vai tratar Deus. Ele trata Deus como Pai do Senhor Jesus Cristo. Pergunta, o que nós nos tornamos quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor Jesus Cristo? Quem pode responder aí? Paulo trata a Deus como Pai do Senhor Jesus Cristo. Então, logo, Jesus é filho, certo? Uma vez que nós acreditamos em Jesus como Senhor das nossas vidas, Cristo se torna o quê? O meio pelo qual nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Pessoal, o relacionamento que um filho tinha com o pai em Israel era de que você é herdeiro de todas as coisas do pai.
Você já parou para entender tudo o que significa você reconhecer Deus como seu Pai? Você é o dono, junto com Deus, de toda a eternidade, de tudo aquilo que vem atrás das bênçãos de Cristo. Pessoal, nós abrimos mão dessas coisas quando nós apegamos a nossa mente, a nossa fé em coisas que não estão em conformidade com Deus. Hoje você viu na pregação que nós falávamos da necessidade de manter a nossa mente nas coisas do alto. Interessante que a gente se apega a coisas passageiras, coisas que estão destinadas a ser destruídas pelo fogo, diz 2 Pedro. Nos apegamos a construir um mundo que seja mais nosso do que de fato um mundo que pertence a Deus. E sabe como vai ser recebido esse mundo que pertence a Deus? Vai ser recebido pelos santos. E santos são aquelas pessoas que separam a sua vida de esse viver mundano. Paulo pediu a Deus que desse aos Efésios um espírito de sabedoria e revelação. O espírito aqui em vista provavelmente se refere a uma atitude, ao invés de que é o Espírito Santo, né? Deus não está pedindo uma doble unção. O Espírito Santo já veio uma vez. Esse espírito aqui é assim como espírito de atitude, né? Estou em espírito de gratidão. Estou com espírito de amabilidade, né? Estou com espírito de alegria. Estamos falando de atitudes. É justamente esse tipo de espírito que Paulo pede que os efésios tenham. Só que é um espírito de sabedoria. Que nós possamos viver de maneira sábia. Veja o que é sabedoria. Está aqui embaixo. Não sei se vocês conseguem ver o meu cursor, né? A sabedoria permite que a pessoa perceba a realidade com precisão. Pessoal, você quer lidar com seus negócios de maneira correta, sendo justo, sendo honesto, sendo íntegro e compreendendo que a mão de Deus está acima de você e de tudo que você faz? Isso é sabedoria. Você quer ter um relacionamento ótimo com a sua esposa, com seu filho? Você quer saber corrigir o seu filho sem usar a violência, sem usar a ira, mas corrigir, exortar e mostrar qual é o caminho certo em amor? Aprenda com Deus, aprenda com seus preceitos. Você quer saber lidar com a sua economia, poupar, saber que tudo aquele que não trabalha não come, porque isso é preguiça? Ontem estava falando isso com Flávio. Pessoal, a palavra de Deus tem preceitos que é literalmente Deus ensinando aos seus filhos como viver. E é o que a carta aos Efésios vai fazer justamente com os Efésios, e eu espero que faça com você e comigo. A carta aos Efésios, ela vai nos dizer, se vocês se relacionavam assim, então mudem essa maneira de se relacionar e vivam assim. Pare de falar mal dos outros e comece a olhar para a sua vida, julgando os seus pecados, e com a misericórdia que você se trataria, trate os outros. Pessoal, a questão da súplica de Paulo, ela também é o desejo de uma revelação. É a revelação e o desvelamento, ou seja, tirar aquilo que a gente não entende, de um assunto contemplado. Neste caso, é o próprio Deus. Esse é o que Deus quer, o que Paulo quer que seja revelado para os Efésios. Gente, vou contar uma coisa para vocês que me deixou um pouco triste, tá? Esses dias eu estava vendo um vídeo que disse que fizeram uma enquete, como chama? Um questionário, como é? Não sei. Pesquisa? Estamos falando ontem, Flávio, você lembra? Pesquisa? É a pesquisa, isso, obrigado. Fizeram uma pesquisa, pessoal, para saber quem conhece mais de Bíblia. Tá bom? Fizeram uma pesquisa para saber quem conhece mais de Bíblia. E chamaram 5 tipos de pessoas. Tá bom? Numa universidade. E essa pesquisa foi assim. Primeiro chamaram os católicos, tá bom?
Depois chamaram os protestantes, aí entram, né? Todos os que se encaixam naqueles, na reforma, né? Os reformados. Depois chamaram os cientistas, ok? Chamaram os... Deixa eu ver, são 5, né? O pessoal que segue seitas e outras crê em alguma outra coisa mística, e chamaram ateus, que não creem em nada. Tá bom? Pessoal, em último lugar, quem mais conhece de Bíblia estavam os católicos. Uma porcentagem entre... o número máximo era 25, os católicos ficaram entre 14 e 15, tá? Os protestantes, nós, ficamos na 4ª posição. Entre 16 e 17, de 25. Os cientistas conhecem um pouco mais do que nós, porque alguns deles estudam, né, até a Bíblia, arqueologia, tudo mais, mas só a modo de estudo. Esses caras conhecem um pouco mais do que nós. 19, 20. Estes daqui, ó, os místicos, eles também conhecem muito mais do que nós, porque eles querem contrariar a gente. Mas você sabe quem conhece muito mais de Bíblia, pessoal? Os ateus. Os ateus conhecem muito mais, ou sabem mais teorias sobre Deus, do que muitas vezes os cristãos. E eles, interessantemente, estudam a Bíblia para poder desconstruir o que a gente crê. E, pessoal, quantos de nós, muitas vezes, buscamos e oramos, como Paulo disse, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa conhecer o Senhor. Para que o Senhor me ajude a lidar com esta esfera da minha vida. Quantos de nós paramos um tempo do nosso dia? Não estou falando só para fazer um devocional, porque muita gente faz devocional. Mas estou falando de a gente conhecer a Deus. Saber o que Deus pensa sobre tudo o que eu faço. Tudo. Pessoal, diz aqui, a sabedoria por revelação é a ideia de... Evidentemente, Paulo aqui, né? A ideia aqui está faltando um texto que não escrevi, tá? A sabedoria por revelação é a ideia de que Deus se demonstra, né? Por evidências, por aquilo que nós vivemos com Ele. Vou te dizer uma coisa, as pregações que o pastor Samuel prega no domingo, elas vão sair muito rápido da sua cabeça, porque muita coisa do que eu prego, às vezes não acontece com você. Mas sabe o que vai falar muito mais alto na sua vida? As suas vivências com Deus. As suas experiências com Deus. A minha pergunta é, quanta experiência com Deus você tem? O quão piedoso você é que consegue enxergar Deus em todas as esferas da sua vida? Pessoal, é esse tipo de revelação que Paulo pede para os Efésios. Que Deus seja visível no seu dia a dia. Paulo estava orando por uma capacitação específica do Espírito para que seus leitores entendessem o mistério de Deus. O mistério esse aí, gente, que já não é mais um mistério. Esse mistério foi revelado e se chama Jesus Cristo. William Chillingsworth disse o seguinte: a Bíblia, e somente a Bíblia, é a religião dos protestantes. Isso é verdade, mas muitas vezes não pensamos assim. A exposição das escrituras do púlpito é uma necessidade do primeiro despertar religioso, perdão. E depois diz, estamos interessados muitas vezes não no que um pregador pensa, mas no que Deus diz. Essa deve ser a nossa realidade. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Pessoal, guarde isso com você. E mais uma vez estou repetindo. Tudo que eu falar, tudo que você ouvir, todas as pregações, todos os vídeos, você quiser começar a assistir o culto de novo, Deus vai falar com você. Mas o que vai ficar contigo e o que vai fazer você crescer ou não
é o quanto você investe na sua intimidade e vive na sua intimidade com Deus. Porque isso daí, eu, Samuel, não tenho como pregar para você. Você vai ter experiências com Deus que talvez eu não tenha, porque as minhas necessidades são outras. Mas ainda assim o Senhor vai falar comigo, ainda assim o Senhor vai falar com você. Mas o Deus vai se fazer íntimo e unicamente íntimo para você na sua vida quando você começar a procurá-lo em todas as esferas do seu ser. E não somente no domingo de manhã, não somente na EBD, não somente no momento do seu devocional, sino no seu diário caminhar. Paulo está falando de uma herança que nos foi guardada. Pessoal, sabe qual era a herança que Deus tinha guardado para Adão, antes de Adão pecar? Eu pergunto para vocês. Que herança estava guardada para Adão? Que autoridade Deus deu para Adão? Não era o domínio sobre toda a terra? Isso, muito bem. Eu pergunto, quando Cristo venceu sobre Satanás na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia e venceu sobre a morte, ele se assentou à direita de Deus Pai. Ele reina sobre quê agora? Sobre todo o universo. Sobre todo o universo. Se ele é filho de Deus e eu em Cristo sou filho de Deus, o que está guardado para mim, uma vez que eu sou co-participante e co-herdeiro das promessas de Deus? O universo. O universo, a criação, a nova criação. Porque esse mundo, pessoal, ele está condenado para o fogo. 2 Pedro, quem quiser pode ler, faça o devocional essa semana em 2 Pedro. O mundo está destinado para o fogo, mas é que vejo uma nova cidade, diz o apóstolo Paulo, o apóstolo João, um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Apocalipse, capítulo 19 até o 21. O 21 até o 22. Pessoal, existe uma herança que está guardada para todo aquele que crê em Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Mas reinar sobre essa nova criação somente está guardada para aqueles que conservam a sua intimidade com Deus. Isto é santidade. Tá bom? Então, essa compreensão de qual é a necessidade de eu viver diferente do meu vizinho é o que vai me motivar a viver a minha vida cristã, dia após dia. Viver hoje a minha vida cristã, muitas vezes é sofrimento. Como eu disse na pregação, viver hoje minha vida cristã, ser honesto, pagar meus impostos, né? Não fazer tramonha, né? Não ficar, sei lá, dando jeitinho em tudo, não colocar gatonete, gente, ter esses cuidados. Hoje, você vai ser olhado como e visto pelas pessoas como muitas vezes, você não é esperto, você é pouco inteligente, tudo mais. Mas essa santificação é o que um dia vai me fazer me assentar do lado de Jesus Cristo para reinar junto com ele. Veja lá, verso 19. A incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. O poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Tem uma coisa para te dizer, pessoal, depois já estou terminando e vou deixar para perguntas, tá? Gente, antes de Cristo vir, nenhuma religião falava de ressurreição. Nenhuma. Todas falavam de reencarnação, de qualquer outra coisa, menos de ressurreição.
Só em Cristo Jesus se fala de ressurreição. E só o poder de Deus foi capaz de ressuscitar Cristo dentre os mortos. Esse mesmo poder, meu irmão, a minha irmã, habita em você, habita em mim. E esse mesmo poder é capaz de te capacitar para você ver e se relacionar com Deus em todas as esferas da sua vida. As implicações disso nós vamos ver no decorrer dessa carta, porque essa carta não só fala de teoria, ela fala de prática. Mas eu não quero entrar em todos esses detalhes agora, porque eu quero que vocês vejam com os nossos outros irmãos também que irão falar sobre isso. Mas o que eu posso tirar desse momento aqui? Dizer para você que o Deus soberano, Criador de todas as coisas, Rei dos reis e Senhor dos senhores, te deu a salvação em Cristo Jesus. E Ele te deu, por meio de Cristo, uma oportunidade única de você se relacionar com Ele e viver como Ele gostaria que toda a humanidade viva. Cristo, a luz do mundo, veio ao mundo para nos fazer luz do mundo. Cristo, a luz do mundo, veio ao mundo para nos fazer a luz do mundo. Que Deus abençoe vocês. Deixo aberto para perguntas, discussões. Tá bom? Samuel, Sim. isso que você falou agora, ele veio, iluminou e nos Vou faz falar luz. de novo. Jesus veio como luz, iluminou a nossa vida, né? E nos Certo? faz luz para iluminar outros também, né? Exatamente, é isso mesmo. Por isso que Mateus 28, 19 e 20 termina como? 18, 19 e 20. Ide por todo mundo e Pregai o evangelho todo. pregar o evangelho fazendo discípulos de todas as nações. Aquilo que Cristo fez em nós é o que Ele quer que nós façamos com as pessoas. Isso daí. Pastor, rapidamente falando, eu acho que também esse texto ele é muito vivo e muito presente, que essa seja uma oração nossa atual, uma oração é importante nós termos essa iluminação, tudo que está falando Paulo está falando para a igreja, para os Efésios, fala muito para nós. É muito importante essa nossa busca, essa consciência das bênçãos, da herança de Deus, da esperança que há em Cristo. Tudo isso precisa ser muito presente porque faz parte, tem que fazer parte. É a nossa vida cristã, né? Uma coisa só para acrescentar. Gente, o que o Flávio está dizendo é verdade. A oração de Paulo para a igreja de Éfeso era assim: gente, eu peço que Deus abra a mente de vocês para saber o tesouro que vocês têm nas suas mãos. Porque Israel teve esse tesouro, mas sabe o que ele fez com esse tesouro? Jogou fora. E por causa de que eles jogaram fora, vocês receberam essa bênção. Então valorize o que você recebeu, mas saiba o tesouro que você tem. Porque se você não faz isso, o que você está fazendo? Você está concedendo de novo para outro, né? Por isso que Romanos fala que na plenitude da conversão dos gentios, o que vai acontecer? A bênção vai se voltar para quem? Para Israel. Hoje, para nós, pensar que em Israel o judeu se converte, o que a gente vai pensar? Ah, loucura, os judeus jogaram fora Cristo, né? A gente não fala isso. Um judeu hoje, você falar de Cristo, vai falar o quê? Não, era só um profeta. Ah, não, era só um herege. Morreu. Hoje, um judeu aceitar o evangelho é um milagre. Naquela época, gentil aceitar Cristo era um milagre. Interessante, é verdade, Flávio, o que você falou. A gente precisa orar, e muito, para que nós entendamos e compreendamos a bênção e a herança que nos foi dada. Porque às vezes a gente não compreende isso
e vive a nossa vida aqui na Terra, abrindo mão dessa bênção que é ser luz para o mundo, né? A custo de quê? Eu estava vendo no livro de Neemias, depois que eles voltaram da Babilônia, né, se instalaram lá em Jerusalém, no capítulo 9, Neemias faz uma oração maravilhosa, né? E uma das coisas que ele faz depois de confessar o pecado do povo, ele não se conforma assim como pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive se lhes obedece. Então, assim, eles abandonaram aquilo que era mais precioso que eles tinham, né? E a gente corre o risco, às vezes, de fazer a mesma coisa, né? O Tony está com a mão levantada. Quer perguntar, Tony? Então, eu queria falar, tipo, então essa revelação que Deus nos pede, né? Porque às vezes a gente, tipo, sabe, né, de muitas coisas que, tipo, do amor de Deus, amor infinito de Deus, a adoção, né, do Espírito Santo. Então, só que a revelação é que esse conhecimento entra no nosso coração, não somente no nosso cérebro, na nossa mente, tipo, é uma teoria. E passa a ser parte da nossa vida, parte do nosso conhecimento. E tanto como conhecemos quem nós somos, tipo, meu nome é Tony. Um conhecimento do mesmo nível tem que ser, ou até um nível mais alto da nossa identidade mesmo, nosso conhecimento de identidade. Esse amor infinito de Deus, esse tesouro que a gente tem, né? A salvação em Cristo, pela graça que Deus nos deu e a morte e a ressurreição de Cristo. Sim. Para que passe a ser parte de nós mesmo. É aquilo que nós falamos sobre Deus ser revelado, né, em nossa vida, no nosso andar diário, né, ser visto, Deus ser revelado em nós e para nós, como o Tony está dizendo, não somente, né, eu conheço Deus. Não, Deus quer de fato, como disse Jó, Senhor, anteriormente eu te conhecia o quê? De ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. É de fato a questão de Pastor, vivenciar Deus. Fala, Otílio. eu acho que a questão que é legal de Efésios, que ele fala que é em Cristo. Nós somos alguma coisa em Cristo. Né? Nós não somos nada sem Cristo. Então, Paulo vem falando isso durante todo o texto. Nós somos salvos em Cristo, nós somos restaurados em Cristo, somos aproximados de Deus em Cristo. Quer dizer, então Cristo é o centro, é cristocêntrico, né? Então, é uma coisa também diferente na época de Efésios, onde todo mundo, cada um ia para o seu lado. E aqui ele vem e centra a palavra, a mensagem cristã é cristocêntrica. É Cristo, ele é a essência de tudo, ele é a essência da criação, ele é a essência da nossa salvação, ele é a essência da nossa vitória, né? Porque nós vamos depois lá mais para frente ele vai falar, nós vamos lutar a nossa luta no mundo espiritual em Cristo, porque sozinhos também não somos nada, né? Eu acho interessante essa questão. Muito bom, Otílio, muito bom. Samuel, eu acho que, pelo menos para mim, tudo isso que a gente conversou aqui hoje é, na verdade, um desafio muito grande. Porque a gente sabe disso tudo, né? A gente ouve, a gente conhece, mas às vezes a gente está na loucura do dia a dia, vivendo a nossa rotina, e aí a gente vai orar e está sempre, Senhor, nos proteja, nos ajude, dá força, dá coragem. Dificilmente a gente para na loucura que é a nossa vida para falar, Senhor, abre meus olhos, eu quero te conhecer, né? Porque a gente está preocupado em pedir proteção, em pedir ajuda, em pedir emprego para quem não tem, e orar pelo sofrimento das pessoas, e a gente não para pensar nisso. Senhor, quero te conhecer mais, né? Uhum. Então, para mim é um desafio muito grande isso, sabe? Legal.
Legal, Carol. Eu te digo assim, Carol, é um desafio, sim, justamente, mas você mesma disse, né? Uma coisa que a gente não pensa muito. Então, é um desafio hoje para nós que nós comecemos a procurar isso. Você viu no culto hoje, né? A gente falou procurar as coisas que estão no alto. E quando falamos de coisas do alto, estamos falando especificamente de caráter. Porque, Carol, você sabe o que destruiu Israel? O que a Alva falou. O que destruiu Israel e o que permitiu que Israel fosse conquistada por ela, por seus inimigos e tudo mais, foi a vontade de Deus. Sim. Mas Deus disse para eles, pessoal, se vocês abrirem mão dos meus preceitos, indo atrás de outros deuses, eis aqui a consequência dos seus atos. Então Deus diz, logo se apegue a mim. Eu, o Senhor, estou aqui. Então, todo novo dia que passa, Carol, é importante reconhecer o que você reconheceu. É difícil. Aí entra o que o Tílio falou. Sem Cristo não sou nada. Então, se volte para Cristo logo. Isso não é só para você, Carol, para todos nós. E se voltar para Cristo quer dizer, Senhor, eu não consigo viver sozinho uma vida que te agrada. Logo, me ensine a viver essa vida. Sabe o que Deus vai fazer com você, Carol? Deus vai te dar ferramentas para que você o conheça. Sabe qual é a primeira ferramenta que Ele vai te dar? A palavra. E Ele já te deu. Sabe qual é outra ferramenta que Deus vai te dar? O seu relacionamento com seu marido, com suas filhas. Porque por meio desses relacionamentos, você vai conseguir demonstrar e vivenciar o amor e a misericórdia e graça de Deus. Em demonstrar e em receber deles também. E quando uma coisa não consigo compreender, busco sabedoria. Busco aonde? Na palavra, busco nas pessoas da igreja, busco no corpo de Cristo, busco em oração perante Deus, né? Com a minha família. Quantas vezes no nosso dia a dia, Carol, não só Carol, mas todo mundo, para sentar e conversar com a família, como está seu relacionamento com Deus? É um desafio, mas dá para começar. Às vezes a gente vê mais TV, internet, mexe muito mais no telefone. Vou contar para vocês uma coisa, rapidinho. Eu coloquei aqui no meu telefone um monitor, para monitorar quantas horas eu passo na internet. Sabe quanto era a minha média na internet, pessoal? 5 horas e meia do meu dia na internet. Entre trabalho, WhatsApp, às vezes entrou no Facebook, né? E-mail. É verdade, muita coisa é trabalho. Mas 5 horas e meia, gente. Tira 5 horas e meia do seu dia. 8 das que você dorme. Quantas horas restam para você? E nessas horas, você considera Deus? Você pensa em Deus? Ou só pensa na sua produtividade, em ganhar dinheiro, em pagar suas contas, que é coisa boa que tem que se pensar, mas só nisso? Né?